Olá, povo de Deus, que Deus te abençoe. É um prazer a gente retornar para a gente conversar e meditar na palavra de Deus. E é bom quando a gente permite que a palavra de Deus nos alcance. Eu quero te convidar nessa oportunidade para a gente abrir a Bíblia, ou acessar a Bíblia, tempos modernos, em Lucas capítulo 1. O evangelista começa o seu evangelho contando a história dos pais de João Batista. E é muito interessante que o verso 5, capítulo 1, verso 5 diz assim: Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos, olha, presta atenção, hein, que coisa linda a Bíblia fala deles. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha, se a Bíblia dissesse isso de mim e de você, eu acho que todos nós nos sentiríamos bastante recompensados na fé. E a gente até poderia pensar, meu Deus, se eu estou assim, imagino que Deus vai me dar. Mas olha o verso seguinte, que é o verso 7, que diz assim: E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. O nosso conceito, às vezes natural, de religiosidade é aquele conceito de mérito e demérito. Qual é a ideia de mérito? Se a gente faz coisas boas, a gente imagina receber coisas boas de Deus. E se a gente pratica coisas ruins, a gente imagina receber coisas ruins de Deus. Esse é um conceito que a religiosidade normal, ela nos impõe à nossa consciência. Se a gente pensasse assim, e a gente olhasse essa história de Isabel e Zacarias, a gente imaginaria que eles devem ter feito algo muito ruim para Deus, para Isabel ser estéril. Porque eles eram bons, eles eram justos, irrepreensíveis, mas viviam debaixo de uma esterilidade. E naquela época, principalmente naquela época, uma mulher ser considerada estéril era até algo no sentido de estar debaixo de uma maldição divina, por causa dessa questão de mérito e demérito, tá? Era uma balança. Fiz coisas boas, Deus vai pesar a meu favor. Fiz coisas ruins, Deus tira o seu favor, tá? Esse, claro, a gente tem que analisar isso com carinho, mas não é a hora disso hoje. Mas, se a gente pensar bem, por que é que Deus permite que Isabel, ou permitiu, que Isabel fosse estéril, se eles eram irrepreensíveis e tão bons? Então, a gente precisa, amadurecer o nosso pensamento e pensar o seguinte, que esse julgamento de mérito e demérito tem que sair da nossa cabeça. Porque senão a gente vai pensar o seguinte: se Deus não está me dando alguma coisa, é porque eu estou sendo muito ruim com Ele e não estou agradando a Ele. Olha, gente, se a gente levar por esse caminho, nós vamos sofrer muito. A verdade é que ela era estéril e pronto. E isso não diminuiu o amor de Deus por ela, nem pelo seu marido, Zacarias. Deus não deixou de amá-los por causa disso. E o que eu acho mais impressionante é que tanto Zacarias quanto Isabel não deixaram de amar a Deus, apesar deles não contarem com esse favor divino. Continuaram servindo a Deus e sendo irrepreensíveis. Olha que coisa linda. Ou seja, não é porque Deus me dá as coisas que eu vou amá-lo mais. E não é também porque Deus não me deu alguma coisa que eu ansiava que eu vou amá-lo menos. Pelo contrário, se Deus me der, deu. Se Deus não der, não deu. Eu continuo amando, glorificando e servindo ao Senhor com todas as minhas forças e com todo o meu coração, com todo o meu entendimento e com toda a minha alegria. É verdade, com toda a minha alegria. Claro que se eu for abençoado, vou me alegrar. Se eu não for abençoado, ou se eu perder alguma coisa, talvez eu me entristeça por um momento. Mas não é uma tristeza que atinge a alma. É uma tristeza passageira, momentânea. Mas no fundo, a minha alma continuará servindo ao Senhor. Agora, o que a gente percebe nisso? Eu queria pensar com você ainda aqui rapidamente.
é de que não julgue o amor de Deus por você por aquilo que você tenha ou não tenha. A verdade é uma, é o que a Bíblia diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho dele, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu sou amado por Deus, independente daquilo que eu possa ter ou não ter, eu considero que Deus me ama. Essa é uma verdade. E segunda coisa que eu queria que você pensasse e assimilasse no seu coração é de que não deixe as pessoas te julgarem, tá? Porque provavelmente muitas pessoas que olhassem para Zacarias e Isabel pensavam assim: eu acho que eles não estão contando com um favor divino, eu acho que ali naquela família tem alguma coisa ali acontecendo. Não se deixe levar por isso. Creia naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus te ama e ponto final. Essa é a verdade de Deus. É isso que a gente crê. Mas o curioso é que num dia daqueles que Zacarias, por ser sacerdote, estava trabalhando no seu ofício, o anjo visitou a vida dele. Olha que já tinha passado muitos e muitos e muitos anos. Mas o verso 13 diz que o anjo apareceu e disse assim: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha, nesses tempos em que as famílias estão orando, nesse tempo em que as pessoas estão buscando a Deus, eu preciso crer e nutrir a fé de que a minha oração está sendo ouvida. Será que você pode repetir isso comigo bem alto? A minha oração está sendo ouvida. Olha, alimente a sua alma com essa certeza. E a esperança que vai nos levar é de que mais dia, menos dia, o anjo de Deus, a bênção de Deus vai visitar a minha casa. E por que eu digo isso? Porque a partir da visita desse anjo, não é que a Isabel ficou grávida, o milagre aconteceu. Deixa eu profetizar uma coisa para sua casa. Tem um milagre de Deus pronto para chegar na tua casa, na tua família. Eu gosto muito daquele hino que dizia, né, que a gente canta, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Olha, peça a presença de Deus, porque eu tenho certeza que Deus, a qualquer momento desse, vai visitar a sua casa. Quem sabe agora, quem sabe está visitando através desta pregação, desta mensagem, mas creia que Deus tem uma visita especial para a sua vida. E por que eu creio nisso? Olha o que diz o verso 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e ela teve um filho. Olha, e é interessante que ela esperou tanto tempo e Deus deu mais do que ela esperava. Sabe por quê? Ela esperava só um filho. Tanto ela quanto o seu marido esperavam um filho. Mas Deus deu a eles mais do que um filho. Deus deu o maior de todos os profetas, segundo o próprio Jesus, João Batista. Talvez você que está aí me ouvindo diga: há tanto tempo eu estou esperando uma bênção. Eu quero dizer que a bênção será maior do que você imagina. Talvez você está esperando isso, Deus vai dar isso. Creia nisso, glorifique a Deus. E eu quero concluir dizendo para você: a bênção de Deus vai visitar a sua família. Vamos orar comigo? Eu te convido para a gente orar. Vamos orar juntos? Pai querido, a tua palavra nos mostra que no tempo de Deus, na hora de Deus, o Senhor visitou a família de Zacarias e de Isabel e deu a eles um filho que foi mais do que um filho, foi um profeta, foi o precursor do Messias, foi um homem de uma palavra extraordinária. E eu quero te pedir, visita essa casa que tem alguém enfermo, alguém desempregado, sem esperanças. Visita essa casa, Deus, dessa mulher que está desesperada, desse homem que não sabe mais o que fazer, dessa casa em conflito. Visita esse lar, entra na nossa casa, entra na nossa família, mexe com as estruturas, mas, Senhor, não deixa de visitar, porque a gente precisa de tanta coisa, mas tem uma coisa que a gente precisa mesmo, é a tua presença. Que a tua presença, Senhor, esteja em cada lar,
em cada família, em cada história. Eu te peço em nome de Jesus. Portanto, Deus quer visitar a sua família. Deus te abençoe, queridos.